aí, nosso companheiro, para trazer esse testemunho maravilhoso. Eu acredito porque Deus ainda tem algo na sua vida. Deus ainda vai lhe usar bastante, viu? Deus continue te abençoando, né? E estamos aqui orando, crendo que o Senhor já recebeu a sua vitória. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, abra comigo a sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo de número 4. Vamos dar sequência, continuidade nos nossos estudos da palavra de Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 4 do livro escrito aos Hebreus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Hebreus, capítulo de número 4. Se os irmãos puderem ficar de pé, por reverência à palavra de Deus, coloquemos-nos de pé, para lermos juntos a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, eu aguardo. Hebreus, capítulo de número 4. Vamos ler até o verso de número 13, nesta noite. Glória a Jesus. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim: do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso, de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Pode tomar assento esta noite, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos recapitular da última vez que falamos acerca do livro aos Hebreus, foi o capítulo de número 3. Falou sobre a incredulidade, né? O escritor, ele vai dar o exemplo do povo que estava cativo no deserto, e ali, por causa da desobediência e por causa da incredulidade, não tiveram acesso à terra prometida.
não puderam entrar na terra prometida, por causa das murmurações, por causa dos questionamentos. O Senhor fechou o coração para que eles pudessem entrar na terra prometida. Então, nesta noite, nós vamos discorrer a continuação com o tema o descanso de Deus. O capítulo 4 de Hebreus continua uma exortação intensa agora, que foi iniciada no capítulo 3, onde o autor alerta sobre o perigo, mais uma vez, da incredulidade do povo de Israel no deserto. Note, mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Hebreus. Nós vamos fazer menção de alguns textos, para que você não fique perdido nesta noite, para não achar que o pastor está saindo da palavra. Note que Hebreus capítulo 3, versículo 19, o escritor desta carta, ele diz: concluímos deste modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida, por causa da incredulidade. Agora, ele aprofunda esse ensino, mostrando que o descanso de Deus ainda está disponível. Vou repetir. Agora, no capítulo 4, ele diz que o descanso de Deus ainda está disponível, mas não é algo automático. Exige fé e perseverança. Para a gente atingir o alvo, qual é o alvo de todo crente? Qual que é a nossa maior importância de estarmos aqui nesta noite? É nos preparar para entrar na terra prometida. Aqui, o comentarista da lição está fazendo uma alusão do Antigo Testamento, né? E o pano de fundo é claro: os judeus estavam sendo pressionados a abandonar a Cristo. Aqui eu já falei e repito, aqui nós estamos falando de um povo que se converteu ao cristianismo e deixou de lado o judaísmo, mas por causa das perseguições, por causa das dificuldades que eles estavam enfrentando nesse período, nessa época que o escritor escreve aos Hebreus, eles querem retornar ao judaísmo, eles querem voltar para trás, eles querem fazer como a mulher de Ló, como eu preguei no domingo, olhar para trás, vestir-se novamente com sua roupa de judaica, o seu quepar, voltar às suas velhas práticas. Então, o autor apresenta uma verdade contundente. Note bem, retroceder não é apenas mudar de religião, é rejeitar a plenitude da revelação de Deus em Cristo. O que isso quer dizer? Eles não estavam somente abandonando a religião, mas eles estavam abandonando agora a Cristo Jesus. É que muitas das vezes nós queremos retrocedermos para trás, e se esquecemos que não é só a estrutura da religião, porque olhamos a patente, olhamos a placa da igreja e observamos Assembleia de Deus, tal, fala da Assembleia que nós pertencemos. Mas na verdade é muito mais do que a Assembleia de Deus, é muito mais do que a religião, é muito mais do que o seu paletó, o seu terno, a sua saia, o seu vestido, é muito mais do que isso. Quando nós abandonamos a nossa fé, nós estamos abandonando a Cristo Jesus. Nós estamos abandonando o cristianismo, deixando a nossa fé que nós tínhamos outrora naquele que morreu na cruz do Calvário, por mim, por amor à sua vida, por amor de todos nós que estamos aqui. Então, pensar em retroceder é abandonar a Cristo Jesus. Então note bem, se porventura você sentir o desejo de alguma vez sair da igreja, sair da presença de Deus, você não está só se afastando da comunidade, mas você está se afastando de Cristo Jesus. E é neste ponto que o comentarista está escrevendo essa carta, para que os judeus não abandonassem a fé. Porque uma vez a fé abandonada, eles não entrariam
na Canaã. Eles não entrariam na terra prometida. Há uma terra prometida para nós. Há um lugar preparado para cada um de nós. Porém, só precisamos nos acertar aqui para encontrar o caminho. Pastor, mas como eu encontro o caminho? O caminho é Jesus. Ele deixou explícito dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus é o caminho. Então quando eu quero abandonar a minha fé, eu estou abandonando a Cristo Jesus. Então note bem, retroceder não é apenas mudar de religião, é rejeitar a plenitude da revelação de Deus em Cristo Jesus. O descanso prometido não se limita à terra de Canaã, pois mesmo após Josué conduzir o povo até lá, Deus ainda fala de um descanso futuro. Então, vai muito mais além do que as terras prometidas a Moisés, vai muito mais além do que as terras prometidas a Josué. Apesar de que Josué entra na terra prometida, porém essa terra prometida mana leite e mel. Agora, a terra que nos está prometida é a terra onde nós vamos morar. Lá não haverá choro, lá não haverá morte, lá não haverá dor. Se hoje você está passando por alguma situação, pode ter certeza que é passageiro. Quando você chegar lá, você não vai passar por nenhuma dificuldade. Pelo contrário, você vai andar com Deus, vai falar com Deus, oh, aleluia. Então é muito mais além do que imaginamos. Oh, glória a Jesus. Lá, Deus fala de um descanso futuro. Deus tem um descanso para nós. Aqui nós descansamos fisicamente. Creio que todos que estão aqui trabalhou durante o dia e não vê a hora de chegar à noite, ligar o ar-condicionado para descansar. Aí você está descansando o seu corpo físico, mas Deus está falando de um descanso eterno. Coisas que o crente já deixou de crer. Porque o alvo do crente, irmãos, não é momentâneo. O alvo do crente é futuro. Nós estamos buscando algo para o futuro. E qual é o futuro do crente? O céu. Pregar sobre o céu, quase ninguém mais quer ensinar. Mas existe um céu nos aguardando. Oh, glória a Deus. Note, abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 95. Salmo de número 95. Olha o que o salmista vai escrever para nós. Salmo 95, a partir do versículo 7, o salmista diz: porque Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que escuteis hoje a sua voz. Note que o comentarista aqui, o escritor dos Salmos, está escrevendo dizendo: tomara que escuteis hoje a voz de Deus, a sua voz. Pois quando ouvires, verso de número 8, não endureçais o vosso coração. Sabe qual é o problema, irmãos? Para um pouquinho aqui. Estamos no culto de ensino. Muitas das vezes nós fechamos o coração. Por quê? Porque muitas das vezes a palavra que sai daqui não massageia o seu ego, não faz bem para você. E todas as vezes que a palavra te confrontar, pode ter certeza, você está no caminho certo. Agora, a partir do momento que a palavra que sair daqui não fazer efeito em você, é porque tem algum problema. O pastor falou, entrou por aqui, saiu por aqui. Porque a maioria das vezes, quando estamos ouvindo a palavra, estamos pensando, fulano poderia estar aqui, porque quem precisava ouvir essas palavras não está. Não, não, não. Nesta noite só está aqui quem Deus permitiu que estaria aqui. Estava na agenda de Deus. Muitas das vezes, um dia eu me preocupei com quantidade. Um dia eu me preocupei com igreja cheia.
É bom? É bom. Porém, o que adianta você ter a igreja cheia e as pessoas não estão ouvindo a palavra, o coração endurecido? Então note, não endureçais o vosso coração. Hoje, está falando de hoje. O hoje é o presente. Porque se eu endureço o presente, o meu coração no presente, e o meu futuro? E o Senhor falou que Ele era o caminho, porém Ele deu que o caminho era estreito. Ele vai dar direção, Ele não vai nos enganar. Tanto que em Provérbios diz que há caminhos que para um homem parecem direito, mas no final é morte. Então andar no caminho que não está na direção de Deus, não é o caminho correto. O povo andou 40 anos. Perdido no caminho. Por quê? Não ouviu a voz de Deus. Verso 9. Quando os vossos pais me desafiaram e me puseram à prova, embora tivessem visto meus grandes feitos, durante 40 anos permaneci irado contra a geração e declarei: este é um povo de coração ingrato, que não conhece os meus caminhos. Eita! Irmãos, Deus todo mundo conhece. Se você for aí fora e perguntar, você crê em Deus? Eu creio. Mas porém nem todos andam no caminho de Deus. Durante 40 anos permaneci irado. Já viu Deus irado? O Deus que nós dizemos, o Deus é amor, é amor. Mas Ele também ira. Pera lá. Ele vai dando corda para você. Ele vai te ajudando, Ele vai te orientando, Ele vai mostrando caminhos, porque o nosso Senhor é o Deus do caminho, Ele vai te dando a direção. Mas porém, quando eu endureço o meu coração, quando o meu coração se fecha, que eu não ouço mais a voz de Deus, porque aqui quando eu endureço o meu coração, quando eu não ouço mais o que Deus quer falar comigo, eu saio do caminho. É a mesma coisa, você vem na estrada guiado por um GPS e de repente o GPS apaga, desliga, você perde o caminho, porque a voz do GPS não vai soar mais no falante do seu carro. E agora para onde eu vou? Ninguém te responde, porque você ignorou a voz. Por esse motivo, note bem o verso 11. Por esse motivo jurei a minha revolta. É Deus falando. Essas pessoas jamais entrarão no lugar do meu repouso. Fechou. Cessou a oportunidade. Mas espera aí, Deus é misericordioso. Mas tem limites. Não que Ele não esteja querendo nos dar a graça de sermos salvos, mas é por causa do coração do homem. Isso revela que o verdadeiro descanso é espiritual, é escatológico, é cristocêntrico. Nós aqui somente repousamos para que o nosso corpo físico amanhã acorde melhor. Mas agora o descanso da qual Deus nos promete é o descanso eterno, é nas mansões celestiais, é nas moradas celestiais. Jesus avisou: estou indo vos preparar um lugar. Credes em mim, credes também em Deus, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito. Aí ele diz: pois eu estou indo para lá para preparar-vos o lugar para vocês morarem. Oh, glória a Deus. Então note que o capítulo 1 de Hebreus, mantém sua Bíblia aberta, começa com uma exortação direta.
Note que Deus diz: temamos. O escritor diz: temamos, pois. Esse imperativo revela que o descanso de Deus, embora prometido, não deve ser tratado com descuido. Temamos, temor, porque as coisas de Deus são santas. Inclusive, para onde nós vai, não entra de qualquer jeito. Para onde nós iremos, só entra santo, só entra lavado, só entra remido, só entra quem é purificado pelo sangue do Cordeiro. Não é questão, agora eu vou abrir aqui para os religiosos, não é questão de cultuar, não é questão de dizimar, não tem nada a ver com isso. É intimidade e santidade com Deus, é comunhão com Deus. Eu preciso estar em comunhão com Deus. Eu preciso participar do corpo, eu preciso participar do sangue, porque senão eu estou fora. É bíblico. Aqueles que não participam do corpo e do sangue não faz parte de mim. Jesus falou. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que nós precisamos andar em uma vida santa. Não é religiosidade, é santidade. O Senhor nos chamou para ser santo. Inclusive tem um hino que nós louvamos tanto: eu quero ser santo, eu quero ser santo. Mas santidade vai exigir algumas coisas de nós. Primeira coisa, não olhar para trás. O santo que se preza, ele não olha para trás. Santidade aqui não estou falando santidade nas vestes, santidade, não, estou falando de santidade de separação. O verbo que no hebraico é kadosh. Kadosh quer dizer separado. Note que quando Ezequiel tem uma visão do trono, ele diz que os anjos estão em volta de Deus, dizendo kadosh, kadosh, dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Isaías viu a visão e ouviu, ou seja, lá não entra de qualquer maneira, é preciso ser santo. Então santidade não está na aparência. Santidade está o quê? Santidade está se referindo quando eu sou separado, quando eu me separo do quê? Do pecado, quando eu me separo do mundo, quando eu me separo das coisas que não me levam para o caminho. Note que a primeira seita que se levanta de cristão, o nome dessa seita é o caminho. Você congrega onde? Eu sou do caminho. Paulo, quando ele vem trazendo a sua obra missionária, ele está dizendo: somos o caminho. Oh, glória! Ninguém era crente, ninguém era evangélico, ninguém nasceu por esses tempos, mas todos nós somos o caminho. Oh, glória! Então o autor usa o exemplo da geração de Israel no deserto para mostrar que não basta ter recebido a promessa, é necessário responder lá. Eu tenho promessa, pastor? Sim. Presta atenção nisso aqui. A promessa de Deus permanece de pé. Muita gente acha que promessas de Deus é para dons. Deus fez uma promessa que eu vou pregar, Deus fez uma promessa que eu vou cantar. Tudo bem, você pode até recebê-la isso como uma promessa, mas eu quero te avisar uma coisa: a promessa que Deus nos tem viva, plantada, é a nossa salvação. A maior promessa que um homem e uma mulher de Deus pode receber não é ouro, não é prata, não é dom, e sim o céu. Estou sentindo a presença de Deus. Quando eu recebo essa promessa cravada em meu peito, qual que é a minha intenção agora? É permanecer no caminho. Alguém já sentiu que se Jesus voltasse hoje, você subiria aos céus? Estou falando isso convicto, irmãos. Por quê? O crente não pode ter dúvidas. Olha o que aconteceu com o meu companheiro Ailton, presta atenção. O homem estava, o boi derrubou, o boi te derrubou, foi isso? É isso que eu entendi. O boi o derruba. O Senhor esperava isso, mas aconteceu. Foi no piscar e abrir de olhos. Quando ele acordou, ele já estava em outro ambiente, em outro lugar.
Escuta isso, a morte vai ser a mesma coisa. A morte vai ser a mesma coisa. Ela não vai escolher hora e nem minuto para te arrebatar, para te levar. Porém, nós precisamos, vou usar a palavra do irmão Ailton, nós precisamos estar preparados para morrer. E como que eu faço isso? Continuando no caminho. Caminhando eu vou para onde? Para Canaã. Olha eu no caminho, ainda que apareça obstáculos, porque o Senhor disse que não seria fácil, porque se fosse fácil, todos nós entraríamos. Porém vai exigir algumas coisas. A promessa ela é real, mas condicional, depende das condições. Deus não falha em cumprir o que promete. Se Deus prometeu, Ele garante. Porém, cabe você entrar no caminho das promessas. Porém, o cumprimento é experimentado apenas por aqueles que creem. Quem crê que vai para o céu, levanta a mão. Só quem crê que vai para o céu. Se você não crê, eu ativo o seu coração nesta noite para você subir para os céus. A promessa de Deus exige respostas humanas em fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas eu espero. Fé me traz esperança. Ainda que o povo ainda esteja apegado com politicagem, eu me apego nas coisas futuras que vêm de Deus. Estou vivendo a escatologia, porque é o princípio das dores que nós estamos vivendo, estamos vendo. Isso são sinais, o prenúncio da volta do Senhor Jesus. Estamos vendo a decadência espiritual. Estamos vendo a decadência da igreja moral. Estamos vendo a decadência da igreja num geral. Para onde vamos? Para o céu. Eu tenho uma convicção, para onde eu irei, para onde eu quero ir. Isso ativa em mim um dispositivo chamado fé. Espera aí, se a Bíblia está dizendo que eu tenho uma promessa, que o Senhor me deu essa promessa, então eu devo ativar a minha fé e crer. Então eu venho para a igreja crendo que eu vou para o céu. O temor é espiritual. Não de medo, mas de vigilância. Escuta aqui, você não precisa ter medo. Temamos não significa pânico, mas reverência e cuidado espiritual. Esse temamos aqui do versículo 1, ainda estou no versículo 1. Esse temamos aqui é um chamado à alta avaliação constante. Temor. Quando eu temo, eu fujo do pecado. Quando eu temo, não entro em fofoca. Quando eu temo, eu sou obediente à voz de Deus. Quando eu temo, não faço as coisas do meu jeito. Quando eu temo, eu sei que posso perder a qualquer momento. Tem crente que anda a vida inteira. Escuta só, a sua fé não é medida quando você começa. A sua fé é medida quando termina. Tem gente que começa tão bem, mas termina mal. Oh glória, oh glória. Referência paralela a esse temamos, eu encontro na Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, onde ele diz: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Cuidado para que não caia. É o exemplo de Israel, irmãos, é um alerta para a igreja. A história não é apenas narrativa, é advertência. Rejeitar a palavra hoje é repetir o erro da geração de Moisés. Desobedecer a palavra de Cristo é, na prática, reviver a incredulidade do deserto. É por isso que muita gente não sai do lugar. É incrédulo.
E como eu faço, pastor, para vencer essa incredulidade? A fé. Mas não é uma fézinha, é uma fé única, que vai levar você para o caminho do descanso. Oh, glória! Aleluia! Deus cumpre suas promessas. Nós que aceitam a sua palavra pela fé. Qual que é o segredo, pastor? Ouvir a palavra. A palavra limpa. A palavra alimenta. A palavra nutre. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Todos nós somos sabedores desse texto. Nós precisamos nos alimentar nesses últimos dias de palavra. Sem fé em Cristo ninguém entra no descanso eterno. Mateus 11, 28. Vinde a mim e eu vos darei descanso. Sabe o que é descanso, irmãos? Descanso, você não vai pensar no boleto que vai vencer amanhã. O descanso que ele está falando é saber que nós vamos acordar e vamos estar isentos de enfermidades. O descanso que ele está falando é saber que eu não vou me preocupar com a morte batendo na minha porta querendo me levar. O descanso aqui é eterno, é nas moradas com ele, é reinando com ele, como diz as Escrituras, promessa de Deus para nós. Aleluia! Não basta estar no caminho, é preciso perseverar até o fim. Os irmãos estão entendendo? Eu estou no caminho, mas eu preciso perseverar. Você acha que não dá vontade de parar, irmão? Você acha que eu não sou que nem você? Você acha que eu não tenho os mesmos sentimentos que você? Nós temos. Tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que dá vontade de pegar minhas coisas, voltar para Cuiabá, voltar para minha profissão e falar, quer saber? Vou largar a mão de tudo isso aqui. Mas aí quando eu paro no meio do caminho, eu falo, oh meu Deus, e a promessa? A promessa, Deus diz no meu peito, está de pé, suporta mais um pouco, porque a minha promessa está de pé. Sai daqui com essa promessa em ver o reino de Deus. Aleluia. Não é a distância da promessa que impede o homem de entrar, mas a falta de fé no Deus que prometeu. Eu até venho para a igreja, eu até cochilo na igreja, mas eu tenho fé. Brincando com os irmãos que estão cansados. Mas eu tenho fé. O irmão pode até me rejeitar, não me dar oportunidade, mas eu vou para o céu. Os irmãos estão entendendo que é muito mais do que esses bancos, do que esse microfone, do que essas paredes, esse teto, esse som, esses ventiladores. É muito mais do que isso. E tem gente apegada com essas coisas aqui. Muito mais, irmãos. Quando você sente o peso da responsabilidade que é imposta em você. Irmão, se você soubesse, quando é imposto um cargo sobre os seus lombos, é Deus falando, eu confio em você. Eu confio em você, tanto que eu estou te colocando algo para você cuidar, algo para você administrar, algo para você se preparar, porque nós estamos sendo preparados para morar e entrar na glória. Você está sendo moldado aqui na terra, é por isso que você chora, é por isso que você passa por aflições. Lembra que o mestre disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Se ele venceu, você também vencerá. Eu estou sentindo ele aqui hoje. Oh, aleluia. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Vai acontecer, pastor, de alguém ficar para trás? Vai. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Não basta estar no caminho. Vamos perseverar até o fim. Ainda que te doa, ainda que te machuque, ainda que te coloque nas prisões, mas permaneça firme na presença de Deus.
Não é a distância da promessa que impede o homem de entrar, mas a falta de fé no Deus que te fez a promessa. Oh glória! Verso 2: o descanso é para os que perseveram na fé, porque também nós, verso 2, foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Está falando do povo que estava no deserto, irmãos, presta atenção, tá? Por isso que muitas das vezes fazer a leitura da palavra de Deus precisa de um estudo, não é só ler. Ler a gente lê gibi, ler a gente lê as porcarias da internet, mas agora a Bíblia não, a Bíblia tem que ser meditada. Medite nela de dia e de noite, para que prospere. Ou seja, a minha prosperidade está na leitura da palavra. Então presta atenção, olha o que o escritor diz: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Aqui ele está falando com os judeus que queriam voltar para o judaísmo e deixar a Cristo. Aí ele está dando uma orientação, porque também a nós foram pregadas as boas novas. Vocês ouviram as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Ele está dizendo, foi pregado para eles a palavra, mas eles não quiseram saber. Foi pregado a palavra, mas os ouvidos deles estavam tapados. Eles rejeitaram a palavra, não quiseram ouvir a palavra, não quiseram a Cristo. Porquanto não estavam misturada com a fé naqueles que ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Note bem, o autor da epístola aos Hebreus estabelece um contraste marcante. De um lado, os israelitas que ouviram a palavra, mas pereceram no deserto. Do outro, os verdadeiros crentes que respondem à palavra com fé, entraram no descanso. Agora aqueles que ouviram a palavra, guardaram, alimentaram, a fé foi ativada, esses entraram no descanso de Deus. A grande lição aqui é clara: não basta ouvir, é preciso crer e perseverar. Eu ouço a palavra, mas amanhã eu já esqueci o que o pastor ensinou. Agora, quando eu guardo, quando eu ouço a instrução e eu permaneço debaixo desta palavra, eu encontro descanso em Deus. Há uma promessa. Diga para essa irmã que está do lado aí: Deus está falando com alguém nesta noite. Há uma promessa para você. Há uma promessa para você. A chama está acesa nesta noite para você receber a promessa. Promessa. Qual é a promessa, pastor? De estar com Ele no paraíso. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero trazer algumas verdades aqui, centrais do texto de Hebreus 2. Ouvir sem fé não produz transformação. Porque a fé está pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra. Quando eu ouço a palavra, eu sou transformado. Israel recebeu as boas novas, ou seja, a promessa de Deus. Porém, a mensagem não foi acompanhada de fé. A palavra de Deus só se torna eficaz, olha aqui, quando acolhida com fé viva. Não adianta estar exposto à verdade e continuar com o coração endurecido. Eu estou ouvindo a verdade, mas o meu coração está fechado. Porque muitas das vezes não é dessa pessoa que eu espero a verdade, é de outra. E muitas das vezes não é o que eu queria ouvir, era outra mensagem que eu queria ouvir. Escuta só, aos pregadores: pregue o que Deus colocou no seu coração. Nunca pregue para agradar ninguém.
Jesus estava pregando uma mensagem dura, não estava agradando. Aí Pedro chega nele e fala: mestre, pega leve, o povo está indo embora. Aí ele vira para Pedro e fala: Pedro, vai com eles. Aí Pedro toma um choque de fé e fala: como? Como que eu irei com eles se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Aleluia! Ainda que sejam as palavras duras, mas é ela que vai me fazer entrar no reino dos céus. A porta é estreita, lembra? A porta é estreita te conduz ao caminho, mas a larga, inferno. Se está doendo hoje, se está pegando você hoje, é porque Deus já está trabalhando em você. Agora, se não acontece nada, não tem efeito nenhum, parece que é uma coisa rotineira, vem, ouve e não muda, é porque algum problema está acontecendo com você. Eu vou dar uma luz para vocês. Vocês querem saber se a igreja que você congrega é boa? É a partir do momento que ela causa efeito na sua casa. É a partir do momento que essas palavras confrontam você. Porque se eu tivesse aqui enchendo linguiça, estava todo mundo... Não havia mudança. Eu não sou pastor de encher linguiça, de ficar chorando aqui, sem ser na presença de Deus, fica contando história. Eu vim trazer Bíblia. E é Bíblia que leva você para o céu. É palavra de Deus que leva você para o céu. Só nesse intervalo aí de meia hora eu já trouxe 10 referências bíblicas para você. O dia que o pastor deixar de pegar a Bíblia aqui, irmãos, eu não sei qual é o meu tempo aqui, mas se chegar outro pastor aqui e ele não pregar a Bíblia, pode ter alguma coisa errada. O pastor não vem para agradar, irmãos. O pastor vem para dar a direção. Jesus não veio para agradá-los, Jesus veio para dar a direção. O caminho é esse. Querem ser salvos? O caminho é esse. Nota que Moisés relutou, falou: não, eu não sei falar. Aí Deus levantou seu irmão Arão: eu não sei falar. Aí levantou a sua irmã Miriam. Lembra? Ele tentou fugir, mas só que Deus o escolheu. E Deus o escolhendo, ele não teve opção. Então, para a gente estar aqui, é porque não tem opção. Se Deus chamou você para a obra, é porque Ele conta com você. Como Ele conta comigo, Ele conta com cada um dos servos que estão aqui nesta noite. Não adianta estar exposto à verdade e continuar com o coração endurecido. A incredulidade anula o benefício da promessa. Presta atenção nisso aqui. Mesmo vendo milagres, Israel resistiu à voz de Deus. Se hoje resistir à voz desse Deus, se hoje você tapar os ouvidos para a palavra de Deus, você corre um sério risco de ficar. Rejeitar a palavra sempre gera perdas espirituais profundas. E é isso que nós estamos perdendo. Estamos perdendo a intimidade com Ele. Evangelho de João 5:24 tem 3 palavras: ouvir mais crer. Vida é igual a vida. Ouvir mais o crer é igual a vida. Há muito tempo eu relutei também com palavras, irmãos. Os irmãos sabem que eu vim do mundo perdido. Mas eu sou cantor de funk. Porcaria para a sociedade. Um dia eu vi a minha mãe. Virou para mim e falou assim: o seu futuro é o caixão ou uma cadeia? É claro, é o cão falando na boca né?
que eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Note bem, é um milagre nós estarmos aqui hoje. Você e eu não somos dignos de estar aqui. Vocês estão entendendo que nós estamos num funil? Funil, alguém já sabe o que é um funil? Começa largo e vai afinando, funil. Só vai ficar quem suportar a prensa, a porta estreita, o caminho apertado. Se não suportar, vão sair. Não se assustem, mas fulano era crente, mas saiu. Não está suportando o processo. E isso é só o princípio. Ouvir, mas crer é vida. Eu não tinha vida, nós não tínhamos vida, basta olharmos ao nosso retrovisor. Então Deus pega você, traz de fora, dá um banho de vestes, enche você, o seu coração, aquele que seu coração é adúltero, as suas mentiras, muda o seu caráter, transforma a sua vida. Hoje você tem respeito, te chamam de crente, de irmão, você é um representante de Deus aqui na terra. Quer maior privilégio do que esse? Antes era rejeitado pela sociedade, a mãe xingou, o pai rejeitou, aí Deus pega, sabe quando ninguém mais quer você? Aí Deus vem, oh aleluia, eu sei o que é isso, aí vem Deus e pega você e fala, eu quero, já que ninguém te quer, eu quero você, nesta noite, Deus te quer por inteiro. Caramba, eu estou sentindo a presença de Deus. Oh, aleluia. A fé é a resposta correta às boas novas, a palavra. A igreja é caracterizada como um povo que crê. Verdade aqui, ó. Nós, os que cremos, entramos no descanso. Tempo presente. Isso revela que o descanso não é apenas futuro, ele já começa agora. Na experiência com Deus, eu estou passando por lutas, mas eu descanso naquele que pode me socorrer. Eu descanso, eu passo por dificuldades, mas eu posso deitar e dormir e descansar, porque Ele me guarda, Ele me dá o sono, ainda que a terra estremeça, ainda que o mundo se abale, mas eu estou descansando naquele que me fortalece. Ei, aleluia! O descanso aqui é presente e progressivo. Segundo Orton Wiley, ele diz, é um repouso espiritual da alma em Deus. Já experimentado agora, nós já estamos experimentando isso daí. Mas que será plenamente consumado na eternidade, porque quem tem Deus tem paz. Quando você vê alguém da paz do Senhor, essa pessoa te responde, ela está em paz. Não tem nada, não tenho nada, mãos limpas. Paz do Senhor, paz do Senhor. Paz com Deus, justificação. Vida transformada, santificação. Glória futura, glorificação. Oh glória, e eu aplico na sua vida hoje. Ouvir a palavra sem fé é como receber um remédio e não tomá-lo. A fé verdadeira não é momentânea, ela persevera. O descanso de Deus começa hoje, mas só continua para quem permanece em Cristo. Oh glória, eu estou sentindo a presença, irmãos. Oh glória, como eu queria que a igreja tivesse aqui para ouvir um ensinamento desse aqui, irmão. Isso aqui é profundo demais. Oh glória, aleluia, Jesus. Por quê, pastor? Porque a promessa não falha. Quem falha é quem ouve.
mas não crê. Observa. A mensagem, a palavra está sendo pregada. As pessoas estão andando. Era assim no deserto. Pegando? Era Deus falando, era Deus fazendo. E as pessoas andando. A promessa não falha. A promessa está de pé. Verso 4. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º: é o repouso, Deus de todas as suas obras, no 7º dia. Verso 5. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Deus criou os céus e a terra, a palavra do seu poder, e também criou o homem com a sua palavra, e a mulher a sua imagem e semelhança. Porém, descansou no 7º dia. Esse é o descanso da criação. Quando ele diz que a palavra descanso aqui significa folga, para reparação das forças físicas. Mas o que acontece? Esse descanso físico é para nós. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, versículo 28. Nós descansamos. Vamos ver se Deus descansa? Isaías 40, versículo de número 28. Quem encontrar, leia para mim em alta voz. Amém. Então isso quer dizer que Deus não descansou fisicamente no 7º dia? Não. Porque Ele não se cansa, Ele não se fadiga. Se Ele não se cansa, é porque Ele ainda está trabalhando. Lembra quando Jesus diz: e o meu Pai trabalha até agora? Aleluia. Deus não descansa, Deus não dorme, Deus está de pé, nos olhando, nos contemplando e nos dando a sua glória, a sua graça. Oh glória! Nos 6 dias da criação, o padrão é repetido, houve tarde e manhã. Porém, no 7º dia isso não aparece. Isso não é um detalhe acidental, é intencional, é teológico. Não é demais enfatizar que o termo descanso para Deus não tem sentido de ociosidade, preguiça. Pois Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então eles não descansam. O 7º dia aponta para o descanso sem fim. Ele está trabalhando, não tem descanso. Ele está trabalhando por nós. A ausência de tarde e manhã indica que o descanso de Deus não foi encerrado. Ele continua aberto, ou seja, não é apenas um dia de 24 horas, é um estado contínuo de descanso. Você dorme e Ele vela por você. Você trabalha e Ele guarda você. Sabe por que é que você não morreu ainda? Foi porque Ele guardou você. Ah, porque não deu tempo, não era o tempo dele morrer. É claro que não. Você nunca entenderá o tempo de Deus. Aqui esse descanso é o tempo, eternidade, eternidade. O descanso de Deus é perpétuo, ou seja, é eterno. Deus terminou sua obra e entrou em descanso, não porque se cansou, mas porque a sua obra está completa. Nada precisa ser acrescentado, mas o homem insiste em fazer do jeito dele. Note que lá em Gênesis a Bíblia diz: tudo que Deus criou era bom.
É ou não é? Deus criou os peixes, bom. Deus criou o céu, bom. Deus criou as estrelas, bom. Porque Deus é perfeito. A perfeição de Deus. Agora, teologicamente falando, esse descanso é perfeito, completo e eterno. Ele está presente na obra da criação. Ele não é apenas o Deus transcendente, mas também eminente. Ele não criou o universo e o deixou para lá como um relojoeiro que fabrica um relógio e deixa trabalhando sozinho. Deus intervém na obra da criação. Inventaram uma IA para tentar refutar a Bíblia, para tentar contra a palavra de Deus. Está na internet, depois vocês procuram lá. Sabe o que aconteceu? A palavra deu um nó na mente da IA, da inteligência artificial, e a IA se embananou e não conseguiu responder. Eu nunca vi Deus perder para ninguém. Não vai ser um robô que Deus vai perder, irmãos. Oh, glória. O autor de Hebreus usa essa ideia para ensinar. Hebreus 4:9, resta um repouso para o povo de Deus. Isso significa, o descanso iniciado na criação ainda está disponível. Ele não ficou no passado, ele continua aberto para quem crer. Quem crê nesta noite? Eu creio. Oh glória. Oh glória. Vamos partir para o encerramento. Verso 6. E visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles que a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Verso 6 do capítulo 4 de Hebreus. Descanso da terra prometida seria o descanso das jornadas pesadas de dia e de noite pelo deserto, bem como o descanso do ataque dos inimigos. Quando eu leio Deuteronômio 12, versículo 10, a Bíblia diz: mas passarei o Jordão e habitareis na terra que vos for herdar o Senhor, vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Essa promessa foi cumprida literalmente quando Josué se dirigiu ao povo das tribos de Ruben, Gade e a meio a tribo de Manassés. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso aos vossos irmãos, Josué 22:4, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, ide-vos para vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Beleza. A entrada é a posse de Canaã, era um símbolo do céu, onde cessarão todos os nossos sofrimentos e todas as nossas fadigas. Então, note bem, a nossa passagem por aqui não é em vão. Um dos maiores dilemas do ser humano é: por que eu nasci? Escuta isso. Quem nunca se indagou em toda a sua vida, questionando por que eu nasci? Um dos maiores conflitos do ser humano se chama mente. A sua maior guerra não é contra o seu irmão, não é contra o seu vizinho, mas é contra você mesmo. Você guerreia contra os seus membros. É uma luta constante. O seu corpo, ele entra num estado que muitas das vezes ele quer pecar. Ele quer as coisas fáceis. Ele quer sossego, descanso. E se você não tiver impulso para lutar contra o seu eu, contra o seu corpo, você começa a padecer. Esse descanso, da qual o Senhor está dizendo que nós estamos vivendo ele agora, nós estamos experimentando esse descanso. Esse descanso inclui principalmente as nossas mentes. Se você não se desliga, se você não se desliga,
do mundo, dos problemas, da sua vida, você não tem descanso. Você não consegue orar. Sabe qual é o problema do povo não vir orar? Eu vou responder o meu companheiro aqui. Nós estávamos conversando ali atrás, eu e o irmão Edilson, e ele falou: pastor, mas o povo não ora, o povo não sei o quê. Vou te dar uma resposta. Não é porque o povo não ora mais, é porque eles não têm mais o que falar com Deus. Porque se tivesse alguma coisa para falar com Deus, estava com os joelhos dobrados. Eles não necessitam mais de Deus, porque se tivesse necessitado de Deus, estavam com os joelhos dobrados. Pastor, não, é verdade. O crente que se preza a qualquer necessidade que ele enfrenta, ele corre para onde? Para os pés do Senhor. Quando quiseres falar com o Senhor teu Deus, entra no seu quarto, tranque a porta. Olha o detalhe que o Senhor nos ensina. Se a pessoa não ora na igreja, ele não ora em casa. Eu sou bem realista, eu sou ser humano, eu sou igual a você. Estamos vivendo dias de ociosidade, preguiça, até para agradecer o que Deus nos tem dado. Colocamos obstáculos, colocamos sempre alguma coisa para não fazer. E isso, irmãos, o Senhor está de pé olhando. Deus não chamou você só para assistir. Ele chamou você para colocar a mão, para ajudar. É por isso que muitas das vezes quando eu quero parar, eu olho, eu falo: Senhor, mas foi me incumbido essa. E se eu deixar? Sabe o que Pedro fala? Que aquele que olha para trás, aquele que olhar para trás não merece entrar. Isso aqui é muito sério, mas por isso que eu estou. A entrada e a posse de Canaã era um símbolo do céu, onde cessarão, escuta só, olha o que vai ter lá: cessarão nossos sofrimentos. Lá não vai ter mais preocupação, irmãos, é só aqui. Pergunta para quem está lá se quer voltar. Eu tenho muitos relatos, tem na internet, eu já ouvi irmãos dizer que já quase foi, mas quando ele teve uma experiência com o céu. Alguém aqui já teve experiência com o céu? Não teve porque não pediu, porque Deus quer nos dar experiência. Vou contar uma, eu já vou encerrar. Eu fiquei 5 anos sem pregar. Quando completou 5 anos, o pastor falou: você vai pregar no culto da vitória. Eu falei: eu? Não prego nada. Pensando comigo. Fiquei feliz e ao mesmo tempo preocupado. Passei de joelhos 2 horas orando. Eu tinha uma campanha da meia-noite até 1 da manhã na igreja. Eu abri a igreja, eu morava na rua da igreja, eu abri a igreja, dobrava o meu joelho, orava. Nesse dia eu orei na igreja e falei: vou aumentar. Fiquei mais 1 hora, 2 horas de joelho. Falei: o que eu vou pregar amanhã? O culto era amanhã. Fui para casa preocupado. Quando eu deitei no travesseiro, que eu coloquei a cabeça no travesseiro, eu apaguei. E Deus me deu um sonho. O Senhor aparecia e falava assim: você vai falar do céu. Eu falei: mas como é que eu vou falar do céu? Eu nunca fui no céu. Saiu um estampido assim, no sonho. E eu estava dentro de um carro, no meio de uma alta estrada. Eu olhava para o lado, olhava para o outro, e tinha um motorista dirigindo o carro. Estava tão gostoso aquela viagem, irmão Ailton, que eu coloquei meus pés sobre
sobre o porta-luva do carro e fiquei conversando com aquele homem. Escuta só. E eu conversava e eu sentia o alívio no meu coração, eu sentia o conforto no meu coração, porque não era alguém, eu não tive coragem de olhar, mas cada palavra que eu falava, ele me dava outra, mas é as palavras que consolavam. Eu estava enfrentando um momento difícil da minha vida. E aquelas palavras eram maravilhosas. Quando de repente na autoestrada que ele vira, o carro vira, eu estou vendo, vem uma carreta e a gente dá de frente. Escuta isso. Eu o vi quando entrou aquele porta-luva, com os ferros entraram em mim. E eu senti a dor. Eu senti o gosto de sangue na minha boca. E eu morri. Mas eu saí do corpo e eu olhei, eu estava deformado, o carro estava batido, e alguém gritava assim: eu não vejo o motorista. E aí eu vi a minha família vindo, Marielle correndo, minhas filhas correndo, meu marido, e aí de repente alguém falou comigo e falou: você quer ficar aqui ou você quer ir comigo? Eu falei: eu quero ir, porque talvez eu não aguentaria ver a minha esposa chorando a minha morte, nem as minhas filhas. Eu falei: eu prefiro ir. E quando eu falei eu prefiro ir, eu saí daquela cena do acidente e subi para o céu. Mas quando eu subi para o céu, alguma coisa mudou. Não tinha barulho, tinha cânticos. Eu estou falando isso porque eu pedi para Deus uma experiência e o Senhor me deu. E eu fiquei naquele lugar, irmãos, um lugar agradável. Possivelmente não é o céu, mas o paraíso, são aonde os crentes que morrem em Cristo Jesus irão, porque ninguém foi para o céu ainda. Jesus está preparando o lugar. Estou falando do paraíso. Se lá é o paraíso, é do jeito que eu vim, então imagine o céu. Paulo esteve no céu e ele falou: se eu vos contar o que eu ouvi, são coisas inefáveis, não cabe ao homem saber. E eu fui, e eu andava por aquelas ruas, e eu vi, irmãos, pessoas andando ao longe, e eu corri, e quando eu olhei para os meus pés, já não estava mais com o meu sapato, eu estava pisando descalço, e eu tenho os pés sensíveis, irmãos, eu não gosto de andar sem chinelo. Quando eu pisei, eu senti. E esse sonho eu já estudei. Escuta só, no céu você vai ter sentidos, você vai sentir, você vai lembrar. Quando eu olhei para minha calça já não era mais aquela calça social que eu estava no carro, já era uma calça branca. Lá você vai vestir vestes de santidade. Eu falei: eu estou no céu. Já não me lembrava mais da minha esposa, já não tinha mais aquele sentimento que quando eu vi elas correndo. E eu vi ao longe as pessoas andando, a paz, o som. E eu sentei por um momento em uma grama verde, eu fiquei sentado ali. Eu falei: que maravilha. E quando estava muito bom, alguém falou: você precisa voltar. Eu falei: não, eu quero ficar aqui. Você não tem lembranças, lá é maravilhoso. Pois você precisa voltar. Quando falou a terceira vez: volta, e eu acordei. E eu despertei com a Marielle: vai, acorda, eu tenho que trabalhar, fecha o portão. Nessa época ela trabalhava. E eu falei: por que você me acordou? Eu já acordei chorando. Eu falei: por que você me acordou? Ela falou: o que foi que você está chorando? Eu falei: eu estava no céu. De ser besta, eu falei: eu estava no céu. E fui para a Bíblia. E à noite eu preguei sobre o céu. À noite eu falei do céu com propriedade. Como eu falo hoje, nessa noite, irmãos, céu é lugar para os guerreiros, céu é lugar para mim, é lugar para você. Hoje você chora, mas lá não vai ter choro. Hoje você sente dor, mas lá você não sentirá dor. Lá vai ter louvores. Então vale a pena pagar o preço aqui hoje. Eu digo com propriedade, vale a pena passar o que nós estamos passando. Oh, glória.
coloque de pé.